Você já se perguntou como que funciona uma audiência na justiça? Essa é uma das dúvidas mais comuns que eu encontro nas pessoas que ainda não tiveram contato com audiências e muitas vezes acabam formando suas impressões com base em filmes, séries, novelas, mas no meio de tudo isso ainda resta muita incerteza. Como que de verdade funciona na prática uma audiência na justiça aqui no Brasil? Esse é o tema do nosso vídeo e eu vou contar os detalhes, dar as dicas e mostrar os caminhos de como funciona uma audiência na justiça. Vamos lá? A audiência normalmente começa com o anúncio dessa audiência feita pela secretária, pelo auxiliar de audiências. Geralmente, na audiência presencial, é claro, há um salão grande dentro da justiça, onde estão esperando todas as pessoas, as partes e advogados e testemunhas para entrar na audiência. Então, com o chamado da secretária através aí de um anúncio, às vezes lá presencial, ou às vezes por um microfone, as partes e os advogados entram na sala de audiência e a sala de audiência normalmente tem uma mesa comprida, onde de um lado senta o autor com seu advogado e do outro lado o réu com o seu advogado. Na ponta dessa mesa tem o juiz, normalmente numa mesa paralela ali na ponta dessa principal, e ao lado dele tem o auxiliar ou a auxiliar de audiência. O primeiro ato que o juiz costuma praticar no início de audiência é identificar quem são as pessoas que estão ali, advogados, autor, réu, as partes, e depois, iniciando a audiência, ele pergunta para os advogados se existe uma possibilidade de acordo. Detalhe, percebam que o primeiro contato do juiz formal na audiência é direto com os advogados, perguntando se há algum interesse em fazer um acordo naquela audiência. Isso é importante saber porque já se percebe então que no início, logo na entrada da audiência, nenhuma das partes fala com o juiz ou responde qualquer tipo de coisa. Normalmente é sempre o advogado que conversa com o juiz. Por isso que é extremamente importante cliente e advogado terem conversado antes sobre como vai ser a audiência e sobre os valores que estão envolvidos no processo, se for o caso. Existem áreas que não há valores a se discutir, mas na grande maioria há sim. Então esse é o primeiro passo no início da audiência. Logo na sequência, nós temos algumas possibilidades. Vamos imaginar a primeira possibilidade, que é quando esse acordo aconteceu, ou seja, o autor de um processo, ele pedia, por exemplo, R$10 mil na ação, mas se recebesse R$8 mil ele ficaria satisfeito. A empresa aceitou pagar os 8 mil, a empresa ou réu, aceitou pagar os R$8 mil de acordo, os dois chegaram num consenso contra o valor, acordo feito, processo encerrado. Simples assim. Vão descrever ali na audiência qual vai ser a forma de pagamento do acordo, as condições, os detalhes dele, mas o processo dali para frente com o acordo pago fica encerrado. Não tem mais nada na audiência. Se não aconteceu o acordo, então nós vamos para o cenário 2. No cenário 2 é onde na prática acontece uma audiência na justiça e tem todos os seus detalhes. Qual é o primeiro ato que é praticado em uma audiência na justiça? O juiz pergunta aos advogados, o advogado do autor e o advogado do réu, se tem interesse em ouvir o depoimento da outra parte. Então, se o advogado do autor quer ouvir o réu e se o advogado do réu quer ouvir o autor. Outros casos, o próprio juiz pode dizer que ele mesmo quer ouvir. Então, nem pergunta para o advogado e ele já inicia esse depoimento do autor ou do réu. Esse depoimento tem um único objetivo, que é gerar a confissão, e depois eu vou falar o que é na prática a confissão. O formato da colheita desse depoimento, normalmente, na maioria dos casos em que a gente presencia, é o juiz perguntando para a parte sobre os fatos que ele quer saber, ou até mesmo sobre as perguntas dos advogados. Então, o advogado vira para o juiz, faz a pergunta para o juiz. Você presenciou tal situação? O juiz olha para a parte e refaz a pergunta. Esse é o formato na grande maioria das audiências. Não é como nos filmes, por exemplo, em que o advogado vai direto na parte, pergunta para ela, olha nos olhos, às vezes até mesmo uma certa intimidação acontece, um medo. Aqui no Brasil é um pouquinho diferente na maioria dos casos. E vejam o detalhe, de tudo que eu falei até agora, esse foi o primeiro momento em que a parte realmente precisou falar na audiência, somente quando ela está dando o depoimento pessoal dela com as perguntas feitas pelo juiz. E o objetivo é a confissão, que eu já havia mencionado antes, e vou explicar agora o que é a confissão.
A confissão acontece quando alguém que está ali prestando depoimento fala algo contrário a si, em seu prejuízo. Então, vou dar um exemplo. Imaginem que o autor chegou num processo e disse: bateram no meu carro e tive um prejuízo de 10 mil reais. No depoimento pessoal, ele chega e diz para o juiz: bateram no meu carro, mas o meu prejuízo foi 5 mil reais. Percebem a diferença? Ele pede 10 mil reais, mas durante o depoimento confessa um valor menor em prejuízo dele. Aconteceu uma confissão real. E a confissão é a prova mais forte dentro do processo e extremamente importante em audiência. Então, certamente nesse exemplo que eu dei, o autor foi muito prejudicado no resultado de todo o processo dele por conta da confissão. Depois do depoimento pessoal do autor ou do réu, ou caso seja dispensado esses depoimentos, a próxima etapa que acontece em audiência normalmente é a oitiva, então colher os depoimentos das testemunhas, testemunhas do autor, testemunhas do réu. O procedimento é parecido, a forma de anúncio da testemunha, a entrada dela na audiência é bastante parecida com o que a gente já viu até aqui. A diferença é que o juiz faz ali a qualificação e a testemunha pode ser contraditada. A contradita é quando ela não pode depor como testemunha porque ela tem algum impedimento legal, às vezes ela é parente, amiga ou tem interesse no processo, por exemplo, e nesses momentos o juiz não aceita o depoimento dessa pessoa como testemunha no processo. Quem faz as perguntas para a testemunha? É o juiz, é o advogado passando ao juiz e o juiz repassando a testemunha da mesma forma como autor e réu, na maioria dos casos. Existem casos em que o advogado acaba perguntando direto para a testemunha, tá? Mas são casos raros. A depender da área da justiça, normalmente isso pode acontecer, especialmente no tribunal do júri, por exemplo. Lá é comum o advogado perguntar direto, às vezes para a testemunha ou para as partes envolvidas. Feitos os depoimentos das testemunhas, que é a parte central, a gente pode dizer, da audiência, dali para frente percebam que o autor e o réu não falaram mais nada. Os advogados, tanto o advogado do autor quanto o advogado do réu, agora, no final da audiência, depois de todas essas provas, depoimentos pessoais e testemunhas, têm a oportunidade de fazer uma coisa chamada razões finais. Em algumas áreas da justiça, as razões finais podem ser por escrito, em outras elas têm que ser orais, faladas então pelos advogados. E as razões finais servem para quê? Para que o advogado demonstre ao juiz, de uma forma resumida, quais são os principais pontos no processo comprovados e assegurados pela lei que garantem o direito do seu cliente. Este é o fechamento, o encerramento da audiência. E, novamente, as partes, testemunhas, não precisam falar nesse momento das razões finais. Depois das razões finais, em algumas áreas da justiça, o juiz faz uma última vez a pergunta: existe a possibilidade de um acordo? Podemos fazer um acordo agora diante de tudo que já foi comprovado aqui na audiência? As partes novamente podem conversar, pode ser que aconteça aquela opção 1 que eu descrevi antes e o acordo aconteça nesse momento, ou pode ser que o acordo não aconteça. E aí vem outra pergunta muito frequente das pessoas que frequentam a justiça ou tem algum processo em algum momento, que é assim: doutor, o juiz já vai decidir na hora? Então o meu caso vai bater o martelo ali no momento da audiência e dar a decisão? Na maioria dos casos, gente, não, tá? Antigamente isso acontecia sim, porque os processos eram mais simples, menos assuntos, mais rápidos, mais fáceis que o juiz decidisse na hora. Hoje a maioria dos processos são muito complicados, tem muitos assuntos, muitas provas, muitos temas, então a regra quase que acontece sempre é o juiz encerrar a audiência, todos são dispensados, vão embora, e em gabinete, com calma, algum tempo depois ele faz a decisão, a sentença e disponibiliza no processo para que os advogados e as partes tenham acesso. Basicamente é isso que eu tinha para passar para vocês sobre uma audiência na justiça. Espero que esse vídeo tenha ajudado, tenha esclarecido algumas das dúvidas que existem sobre o assunto. Se você gostou ou ainda tem dúvida, por favor, clique aqui no botão de gostei ou deixe um comentário a respeito da audiência, se há alguma dúvida ainda aqui no nosso vídeo, nesse vídeo no canal. E nos acompanhe aí nos próximos vídeos. Tá certo, pessoal? Muito obrigado e até a próxima.